Você conhece alguém na igreja que se acha melhor do que os outros? Fique comigo, nós vamos falar sobre esse assunto neste vídeo. O texto base que nós vamos ler se encontra lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, onde diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Os fariseus, eles eram os religiosos da época. Já os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Hoje nas igrejas também existem esses 2 tipos de pessoas. Os fariseus, que se acham melhores do que os outros, e os publicanos que assumem que são pecadores. Lucas capítulo 18, versículo 11 diz: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O problema, gente, do crente fariseu é este: apontar o pecado do próximo e não conseguir enxergar o seu pecado. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3 até o 5 fala sobre isso. O fariseu, ele teve a coragem em sua oração de apontar o pecado de outro. Oração, gente, não é para expor o pecado de outra pessoa, mas para confessar os seus pecados diante de Deus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Lucas 5,32 diz: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o fariseu ainda continua. Lá em Lucas 18,12 diz: Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Pior do que desprezar o seu próximo é contar aquilo de bom que você faz para Deus, como uma forma de ele achar que você é merecedor ou melhor do que alguém. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20 diz: Não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, olha só o que Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ei, essa carta ela foi escrita por Paulo a Timóteo, onde Paulo admite que é um pecador. O fariseu, que representa a falsa religião, ele apresentou a Deus uma enxurrada de hipocrisias, achando que tinha crédito com Deus. Ele, na sua religiosidade, pensava: olha Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, eu ainda oro. Creio que esse fariseu, ele praticava muito bem o primeiro mandamento, que é Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mas faltava para ele praticar o segundo mandamento, que se encontra lá no versículo 39, que diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fariseu, ele tinha todas essas qualidades para oferecer para Deus. Mas e o publicano? O que ele tinha para oferecer para Deus? Você sabe? Lucas 18:13 diz: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano, gente, ele ficou longe não porque ele queria, mas porque o fariseu se afastou dele. Repare que os 2 entraram juntos dentro do templo para orar, mas lá dentro os 2 se separaram. O pecador, ele não quer ser isolado, não. O pecador, ele quer ser amado. Quantos irmãos, quantos casais estão brigados uns com os outros e entram dentro da igreja juntos, mas por falta de perdão estão distantes uns dos outros, não apenas fisicamente, mas eles estão longe de Deus. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Falta de perdão não afeta apenas as coisas aqui na terra, mas no céu também. Em Lucas 18:13, ainda continua e diz que o publicano não queria nem ainda levantar os olhos ao céu de tão culpado que ele se sentia, e admitia batendo no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Falta mais isso para mim.
Talvez falte mais isso para você também, admitir que nós somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus todos os dias. Esse publicano diz que ele nem queria ao menos olhar para o céu, talvez pensando, que Deus o enxergava de cima para baixo. E eu te pergunto, Deus te enxerga de cima para baixo ou de baixo para cima? Nenhum nem outro. Deus, ele nos enxerga de dentro para fora. Repare que quando ele escolheu Davi, ele não olhou o exterior de Davi, mas sim o coração desse menino. Deus talvez disse para Jesus lá, conversando, esse ruivinho aí, será que ele me ama? Sim, ele me ama. E esse ruivinho aí, será que ele me adora? E Jesus, sim, ele te adora, Pai. E esse ruivinho aí, será que ele tem um coração puro? E Jesus, sim, Pai, ele tem um coração puro. Então é esse mesmo que eu vou escolher para reinar sobre Israel. O que impressionou a Deus nas duas orações foi que uma foi feita pelo fariseu, que falava das suas qualidades, enquanto a outra foi feita pelo publicano, que demonstrava realmente um coração quebrantado e arrependido. E qual dos dois voltou justificado para sua casa? Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Justificar significa fazer justo ou inocentar alguém. Aquele que foi justificado tem paz com Deus, pois a culpa do pecado é removida pela graça de Jesus Cristo. Romanos 3:24, olha só o que diz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lucas 18:14, parte B, Jesus termina nos ensinando: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Traduzindo, quem sobe, desce, quem desce, sobe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele na vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.